Os últimos acontecimentos mundiais, como pandemia e guerra no leste europeu, impactaram em praticamente todos os segmentos da economia. No agronegócio não foi diferente. Faltou insumos para praticamente tudo, né? Os preços subiram, as entregas atrasaram e, graças ao produtor rural, não faltou comida no prato da população. Mas é fato que os custos de produção subiram. Os fertilizantes foram bastante afetados, mas algumas alternativas voltaram a interessar agricultores e pecuaristas. Eu falo, por exemplo, do uso de adubos naturais ao habitualmente usados pelo produtor, como é o caso da ureia, que vem do petróleo. As leguminosas forrageiras, por exemplo, que fixam biologicamente nitrogênio no solo, estão novamente em alta no Brasil. Alguns exemplos: estilosantes Campo Grande, feijão guandu, amendoim forrageiro. Mas tem uma outra leguminosa, esta aqui, pessoal, pouquíssima conhecida pelo fazendeiro, que promete aumentar a sua produção de carne, olha só, em 60%. É isso mesmo, 60% a mais de carne, e não para por aí. Se bem manejada, ela reduz em 30% a idade de abate do animal e, de quebra, ainda diminui a emissão de gases que causam o efeito estufa. Ficou interessado em saber mais sobre o desmódio, leguminosa forrageira perene originária da Ásia? Bom, eu vou agora até a cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro, até a sede da Embrapa Agrobiologia, para conversar com um dos grandes estudiosos do assunto, o doutor em agronomia e pesquisador Robert Burey. Doutor Robert é inglês, radicado no Brasil desde os anos 1970 e tem estudado como ninguém os benefícios das leguminosas forrageiras em regiões tropicais. Doutor Robert, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Oh, muito obrigado, bom dia para vocês, é um grande prazer para falar com vocês. Maravilha. Eu já faço a primeira enquete, porque depois da entrevista com o Dr. Robert eu vou anunciar o resultado, tá bom? Coloca aí rapidamente a última chance da fazendeirada brasileira dar a sua opinião. Você já tinha ouvido falar na leguminosa forrageira desmódio? Ah, Mauro, já? Então vai lá, hashtag sim. Ah, não, nunca ouvi falar, eu quero mais. Vai lá, dê a sua opinião, hashtag não. É bom até para o doutor Robert ter um panorama de qual é a opinião da fazendeirada brasileira. Doutor, desde os anos 1970 no Brasil, vindo direto da Inglaterra, o senhor já veio direto estudar o solo brasileiro, foi isso? Bom, 79, né, no final 79. dos anos 70. Uhum. Eu veio para o Brasil porque aqui no Rio de Janeiro teve uma pesquisadora muito famosa, a doutora Johanna Dobereiner, que trabalhava com essas plantas realmente leguminosas e outras que são capazes de fixar nitrogênio, tirar o nitrogênio do ar e colocar nas plantas e no solo. Isso eu me atraiu muito e eu decidi vir aqui. Ela arrumou uma bolsa para mim, vem estudar com ela aqui no Seropédica, no Rio de Janeiro. Que maravilha! Aí foi paixão a primeira. O senhor já tinha vindo no Brasil antes? Só para um congresso 2 anos antes, em Brasília. Realmente eu não falava nada de português. Eita. Ainda. Você viu que meu português não é perfeito. Mas gostei e adorei para trabalhar com a doutora Joana aqui em Seropédica. Ah, maravilha. Estou ainda aqui. Que maravilha, graças a Deus, né? Nós brasileiros agradecemos, né, os seus esforços, as suas noites em claro estudando esses benefícios. Mas, doutor, o senhor sabe que ultimamente a gente aqui do programa, a gente tem tratado muito dessas alternativas, como eu disse há pouco, né? Que encareceu muito a ureia, fica difícil. E tem alternativas naturais maravilhosas, como é o caso das leguminosas, que estão em alta novamente. Já tratamos aqui semana passada com o pessoal da Embrapa Acre sobre o amendoim forrageiro. Semana que vem tem um pessoal da Embrapa Sudeste que vai falar para mim sobre o feijão guandu. Já falei com o pessoal da Embrapa Gado de Corte sobre estilosantes Campo Grande e agora com o senhor sobre o desmódio. Conta pra gente o que é o desmódio, por favor. Como o senhor falou, a desmódio veio da Ásia originalmente. Foi com a coleção de leguminosas forrageiros no Centro Internacional de Agricultura Tropical, em Cali, Colômbia, que distribuía a coleção dos estilosantes, desmódio e outras leguminosas para centros do Cerrado e de Campo Grande e de Gado de Corte. E pessoal do CEPLAC
a área do pecuária, pegou essa leguminosa para investigar no começo dos anos 80. E gente só descobriu que ele estava trabalhando nisso lá para 1990. Mas imediatamente foi atraído para a competência do grupo lá, Dr. José Marques e Cláudia Rezende, e começou a trabalhar com eles para quantificar a fixação do nitrogênio. Havia o benefício dessa leguminosa dentro de pastagens para o solo e também, claro, para a produção animal. Entendi. E quando que o desmódio chega ao Brasil e o que se sabe dessa planta, dessa leguminosa forrageira até o presente momento? Pode dividir com a gente? Pois não. Até agora eu acho que chegou no começo dos anos 80, né? Tá. Mas foi provavelmente só no CEPLAC que foi estudado. Ele é muito bom em áreas que tenham chuvas mais bem distribuídas, na Mata Atlântica, em vez de que a região do Cerrado. E ele tem a possibilidade de reproduzir, né, através dos caules, da haste. Ele produz o que ele chama estolones, né? E cada nó no haste, se fica no chão, brota e produz uma nova planta. Mas isso significa que ele pode persistir para sempre no pasto, se o pasto está bem manejado. Entendi. Então, uma planta rasteira, né? Que ela vai se multiplicando, ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E ou também o amendoim forrageiro é igual desse ponto de vista. Ele rasteiro, ele fica multiplicando embaixo do graminha, na superfície do solo. Mas a diferença é que ele também, Desmodium, também tem sementes. Dá para fazer muda e semente? Você pode plantar semente direto no campo, abre faixa na sua braquiária, não precisa reformar a pasta inteiro, abre uma faixa de 2 a 3 metros de largura dentro do seu pasto e planta essas sementes. Entendi. Então, ao contrário do amendoim forrageiro, que só se multiplica através de mudas, no caso do desmódio é através de semente. Olha só que maravilha. A fazendeirada tem essa dificuldade por causa de muda. A outra coisa é que, se o boi come as sementes do campo, a semente passa pela rumen do animal e são escarificados e germina nas fezes do animal. Então, o próprio animal, se você está faltando o desmódio do seu pastagem, você pode alimentar o animal com a semente de desmódio. É maravilhoso isso, porque o animal planta a própria leguminosa. É verdade que esse desmódio... Você mostra uma foto lá no começo, com pequenas plantas germinando no panqueca lá do fezes. Isso era exatamente o foto da multiplicação dessas sementes. Entendi. É verdade que esse desmódio ele chega a fixar até 100 quilos de nitrogênio, como se fosse 100 quilos de fertilizante por ano, por hectare, é isso? Sim, em consórcio, não cobre tudo o chão, né? Parte da área está leguminosa, ele misturado com, no caso dos nossos experimentos, Braquiária brisantha marandu. E, nesse caso, a gente descobriu que fixa mais de 100 quilos de nitrogênio que entra na planta. Que você coloca 100 quilos de nitrogênio no adubo, não tudo isso nitrogênio entra na planta, né? Algum está perdido, algum está volatilizado, algum entra na planta e algum parte entra no solo. Mas nesse caso, estamos falando sobre 100 quilos de nitrogênio na planta, no sistema planta. E isso é o equivalente, né, de uma adubação de 150 quilos de nitrogênio na forma de ureia, por exemplo. Entendi. Pergunta interessante.
Tem uma pergunta interessante do Jonas, de Agrolândia, Santa Catarina. O desmódio, ele é resistente a herbicidas de folha larga, Dr. Robert? Não. Se você pulverizar com Glifosato, alguma por coisa exemplo. que mata a folha larga, de cotoneira, ele vai matar. Sim. Tem que tomar cuidado com esse tipo de manejo também, tá bom, pessoal? Sim. Um abraço para o Júnior também, de Aurora, no Tocantins, lá. Como que vocês chegaram à conclusão de que o desmódio ele pode aumentar em até 60% a produção de carne e reduzir em 30% a idade de abate dos animais, Dr. Robert? Exatamente o experimento que foi feito em Itabela, na estação, no CEPLAC. A gente teve 3 tratamentos, um sem nitrogênio, braquiária brisanthes em monocultura, sem nitrogênio, outro monocultura com 150 quilos de nitrogênio, aí o outro que é esse consórcio com desmódio. A produção de carne, a produção de ganho de peso, foi igual, onde tem 60 quilos, 150 quilos de nitrogênio. Aí isso era 60% mais alto do que quando não aplicamos nitrogênio nenhum. Interessante. Em comparação de uma pastagem sem nitrogênio, ele pode produzir 60% mais ganho de peso. Entendi. Uma pergunta aqui do nosso grande telespectador, o professor aposentado da Unesp de Botucatu, Eduardo Rocha. Dr. Robert, o desmódio finalmente pode perpetuar o tão esperado equilíbrio entre leguminosas e gramíneas tropicais e alavancar este consórcio por todo o Brasil? Na áreas da Mata Atlântica, onde tem chuvas bem distribuídas, sim. Mas nos cerrados, a gente não testou ainda. A gente acha que talvez os 5 meses de seca absoluta não permite que isso leguminosa sobreviva. Então ela gosta de terra fértil e onde tenha bastante água, é isso? A terra fértil não é tão importante, mas precisa de muita água. Ano inteiro tá para boa. Sistemas irrigados, seja ele de aspersão, gotejamento, vai bem então, né? Claro. Maravilha, maravilha. E essa coisa de que o desmódio também ajuda na descarbonização da pecuária, Dr. Robert? Não, é maravilhoso. Primeiro você vai produzir a quantidade de ganho de peso, carcaço, equivalente da mesma coisa que colocar 150 quilos de nitrogênio. 150 quilos de nitrogênio tem um grande custo do gás de efeito estufa embutido na sua fabricação e distribuição. Isso você dispensa totalmente. Mas também tem outro gás associado com nitrogênio que vem de urina, das fezes e também do fertilizante nitrogenado, chamado óxido nitroso. É um gás muito forte no aquecimento global. 300 vezes mais ativo do que dióxido de carbono. Em pequenas quantidades desse gás é muito importante. A gente mostrou já que ele está com a leguminosa, você produz menos N2O, menos óxido nitroso, do que quando você tem fertilizante nitrogenado. Outra coisa que a planta tem taninas. Esses taninos no rumen inibe a produção de metano do rumen. Mas ainda está começando um estudo. Eu já posso até falar para o senhor, doutor Robson, o senhor precisa visitar um confinamento lá no interior de Mato Grosso do Sul, na cidade de Rio Brilhante, pertinho de Dourados. O pessoal usou o aditivo tanino lá. Sim. E parece que reduziu entre 35% e 60% a emissão desses gases. Isso é olha só, o senhor está batendo tudo que o senhor está falando aí. A maior produção de gás de efeito de estufa associada com bovino é o metano entérico, que ele chama metano que vem do rumen. E taninas tem outras substâncias, até usando algas marinhas, inibe isso, mas o problema é que quem vai pagar, né? Agora, se o produtor já está ganhando mais carne do que ele está usando a leguminosa, e ao mesmo tempo ele está reduzindo a quantidade de metano, a quantidade de óxido nitroso,
E você está ganhando, ganhando, ganhando. Isso fala em inglês, win-win-win, né? Win system. Excelente para o produtor, economicamente, é excelente para o meio ambiente. Pergunta dupla do Brasil inteiro. O desmódio vai bem em áreas de terra, solos rasos e também áreas de várzeas? Acho que não temos suficiente de trabalho do extrapolar isso. Precisamos mais estudos. Mas várzea, sim. Várzea vai bem. Várzea vai bem. Com solos fracos, como ele fixa nitrogênio, ele é eficiente em fósforo, eu acho que ele deve produzir bem. Se a braquiária consegue andar, ele vai junto. É verdade. Pergunta interessante do senhor Antônio Campbell, ele que é um dos grandes integrantes do programa de gestão Fazenda Nota 10. Muito interessante essa sua pergunta, doutor Antônio. Quanto tempo temos de vedar o pasto para permitir que o pastejo não prejudique o crescimento do desmódio? Porque era uma planta rasa, o sistema radicular dela é bem rasinha, né, doutor? Sim. Não, depois do plantio, é muito pouco tempo. Ele demora um pouco para germinar, mas eu não sei, se tem faixa, implantado em faixa, eu acho que em 6 meses você pode entrar com animal e com manejo. A recomendação é que o manejo, o consórcio, numa altura de mais ou menos 30 centímetros no máximo. Só tem luz suficiente para chegar embaixo para a leguminosa. Entendi. Se a leguminosa não tem luz, ele não fica rasteiro, ele não produz mais novas plantas. Entendi. Então é importante que não deixe o dócil muito, muito alto. Tem muitas perguntas de pecuaristas aqui, doutor Robert, vindas de regiões de cerrado. Por que as pesquisas ainda não avançaram sobre os estudos do desmódio em cerrado? Parece que a fazendeirada está interessada nesse desmódio. Pecuaristas da área de cerrado. Eu não sei. Eles têm muito trabalho no Estilo Santos, né? Estilo Santos, Campo Grande lá. Trabalha bem, mas nenhum deles sobrevive mais de 1 ou 2 anos. É isso porque eles não produzem estolones, né? Eles não são plantas rasteiras. Leguminosas só se replantar novas plantas só aparecem de sementes. As sementes do Estilo Santos estão difíceis para germinar. Então, normalmente, você tem que renovar a pastagem cada 1 ou 2 anos, que não é que o produtor quer fazer. Entendi. Realmente, nós precisamos avançar com esses estudos na área do cerrado. Eu faço um convite para a fazendeirada brasileira, ao seu próprio Antônio Campbell. Vamos entrar em contato, a gente intermedia esse bate-papo do Dr. Robert com você. Vamos fazer um teste nas fazendas aí, a gente vai estudar. Por exemplo, o pessoal aqui do sul de Minas, aquela região fria de Minas, está fazendo 11 graus agora, nesse exato momento ali, naquela montanhosa região de Minas Gerais. O pessoal está perguntando lá se o desmódio aguenta geada. E quantas UA por hectare a gente pode produzir com ela? Eu não sei nada sobre geada. Talvez é um pouco improvável, que uma planta bem adaptada na área tropical. A outra pergunta foi o quê? Quantas UA por hectare? Unidade animal. No clima da Bahia, com chuvas distribuídas, aproximadamente 3 a 1 por hectare. Unidade animal por hectare, 3. Foi testado só com o Brisanta ou outras variedades também foram testadas, o consórcio? Por exemplo, o Paredão e o Piatã? Não trabalhamos com outros. Foi trabalhado com umidícula. Umidícula. Braquiária umidícula, mas ele não funcionou muito bem. Ele persistiu, mas não produziu muito mais carne. Mas na época a gente não estava tão afinado com o manejo. Maravilha. E o grande diferencial do desmódio, pessoal, é o seu sistema radicular rasteiro, como o doutor falou agora há pouco, né? Qual que é o manejo ideal para a gente perpetuar, perenizar esse consórcio, doutor Robert? Sim, depois de estabelecidos, mantém no máximo 30 centímetros de altura do pasto, entra com o animal, quando chega a 15 ou um pouco mais, tira. Então, é uma coisa do using
pastejo rotativo ou put-and-take, você coloca o animal e tira, você realmente se deixa a pasto fica muito alto, a proporção da leguminosa diminuiu. Entendi, entendi. Um abraço pro Pedro, lá da Cabanha Mantiqueira, lá onde tá frio, fazendo 11 graus agora. Pedrão, vamos lá mandar umas sementes de desmode e fazer um teste pra gente. Aí depois você vai mostrando, vai avisando o professor lá, os resultados, tá bom? A gente quer que a fazendeirada faça um teste, experimente, enfim, uma grande alternativa a esse produto aí. Agora, para encerrar o nosso bate-papo, doutor Robert, todo mundo perguntando como é que tem acesso às sementes do desmódio, né? É uma leguminosa protegida, é uma BRS? Quais são os representantes em todo o Brasil onde o pessoal pode encontrar essa tecnologia? O problema com a produção de semente é que as companhias não produzem semente até ter demanda. Aí não tem a demanda até produzir semente. Então, para ficar com isso, o bolo começa a rolar, exatamente o programa aqui no canal, Canal Rural, Giro do Boi, excelente por esse ponto de vista. Matsuda Semente tem direitos agora para começar a multiplicar a semente, mas ainda com problemas de licenciamento do Ministério da Agricultura. Mas a gente acha que em breve eles vão ter semente comercialmente disponível. Tá. Então, mais informações com meus amigos da Sementes Matsuda, aliás, que são patrocinadores do Circuito Nelore. E dia 12 vamos estar juntos aqui no Nelore Fest, tá bom? Última pergunta. O desmode é o mesmo que o pessoal chama de pega-pega, não? Não sei. Não sei. Talvez os brasileiros saibam. Esses brasileiros vão te contar. O Zé Melo, fica apelidando as coisas, né? Na Inglaterra não tem isso, não. Aqui no Brasil tudo tem apelido aqui, ó. Agora coloca na tela rapidamente aí o resultado da enquete que eu fiz. O doutor quer saber também, ó. Eu perguntei também hoje, quero, sim. Você já tinha ouvido falar na leguminosa forrageira chamada desmódio? Aí, é até conhecida, doutora, aí 70% de centenas de pecuaristas que responderam disseram que sim. 30% disseram que não. Acho que está faltando mais divulgação, mas conte com a gente aqui no Giro do Boi para divulgar essas tecnologias bacanas de vocês. Tá bom, doutor Robert? Perfeito. Muito obrigado. A gente que agradece. Isso ajuda bastante. Tá aí, doutor Robert, falando ao vivo, direto da Embrapa Agrobiologia, lá da minha querida cidade de Seropédica, ali para baixo da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, viu? Muito obrigado, um forte abraço. Seja sempre bem-vindo ao Giro, doutor. Muito obrigado pela oportunidade.